Caiu de paraquedas aqui no canal? Curta, comenta, compartilha. Não esquece de ativar o sininho. Toda quarta-feira, 19 horas, tem um episódio novo. Encontro Regional do Airsoft. Eu vi você lá encabeçando, você é autora da lei, não é? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre esse público. Também esteve conosco o Nicolas Taim, que é o secretário de Turismo, falou, olha, tô prometendo pra vocês, vamos ter, eu tô doido pra dar um tiro em Renato. Nós vamos lá, a gente já acertou que fez até um time, agora tem que mudar um pouquinho essa escalação aí. Tem que rever algumas coisas. Eu queria que você falasse um pouco como é que surgiu isso, como é que é esse público, como é que vai ser essa entrada disso na cidade, a fomentação Na disso. bala. Na bala. Vai ser Então, de louco. Parece até um contrassenso, levando em consideração o meu posicionamento em muitas questões, né? Nacionais, enfim. Mas, assim, a galera do Airsoft é muito legal. Eu conheci os meninos através até do Nicolas, né? Que tem que mandar um beijo pro meu genro, senão ele vai ficar bravo. Ele briga. Porque até porque eu cobrei dele, tô cobrando, tô Nick para os íntimos. Não, Whirley. Não sei quem é Nicolas. Para os íntimos. E aí, eram duas demandas. Uma com relação ao espaço adequado para eles poderem praticar essa modalidade esportiva. E a outra que, na verdade, era tentar deixar registrado ali, né, separado um momento onde eles pudessem estar movimentando, na verdade, a questão do Airsoft a nível estadual, trazer uma etapa estadual para cá. Eles me procuraram nesse sentido, de transformar a lei, de trazer, na verdade, uma lei que já existe em vários municípios para dentro de Iguaba. Eu falei, não, beleza, meu compromisso com vocês vai ser fazer isso, a gente vai conseguir, sentamos, discutimos, eles me explicaram, me chamaram para participar, não só a mim, mas todo mundo, e eu tô para ir lá fazer o jogo de final de ano com eles. Mandar um beijo pra galera do Airsoft também, gente, obrigada pelo carinho, tá? E aí, assim, minha parte eu consegui cumprir, Nicolas está adequando lá o espaço físico, Georgino, Fabiano também, nosso secretário de Fazenda, se dispôs a estar vendo uma área viável para que eles possam estar fazendo a manutenção do espaço. Vou botar lá na Zen. Enquanto isso, preservando uma área pública. E eles cuidam dessa preservação desse espaço público, né? E ajuda também ao governo a não precisar gastar com isso. Mas, assim, eu acho que é muito legal quando você pensa em todas as coisas boas que isso pode trazer. Eu ajudei um grupo que queria ser reconhecido. Vamos trabalhar a questão do fomento dessa atividade dentro do município, trazer pessoas de fora para estarem no município, para fazer a prática do Airsoft. Então, eu acho que é pensar num universo maior do que simplesmente criar uma lei para dar um dia para alguma coisa. Não era essa a intenção. A intenção por trás disso era realmente ajudar a nossa cidade a ter um movimento maior com esse evento do Airsoft. Silvana, aconteceu nesse domingo no Aterro do Flamengo a caminhada pelo fim da violência contra a mulher. O caso mais recente que nós tivemos aqui na região dos Lagos foi o da Argentina, que veio morar em Búzios. Ela estava 3 dias, se não me falha a memória, e infelizmente teve ali a sua vida ceifada. A impressão que se tem é que cada vez fica mais difícil para a mulher. Eu acredito que isso tenha acontecido, não foi à noite, muito provavelmente tenha sido de dia. Então, já é complicado, a mulher já anda sozinha na rua, mas o que a gente pode fazer a nível de políticas públicas para tentar trazer uma sensação para a mulher de segurança, que ela já não tem, ela já sai de casa com medo? A solução é fazer a política pública ser cumprida, ponto. Porque eu acho que inúmeras leis para resguardar a mulher, não só a mulher, a criança também, elas já foram criadas. Eu acho que não tem nada de muito mais novo que se possa pensar em fazer. Eu acho que a gente tem que colocar a política pública em ação. Fazê-la acontecer na realidade e chegar aonde ela precisa chegar. Isso tem sido uma luta minha aqui em Iguaba. Não é que falte esforço do poder público, não. Muitas vezes falta planejamento, orçamento, não é falta de vontade. Eu acho que é um conjunto de fatores, mas a política pública para a mulher... Porque quando você pensa assim, a assistência social cuida da parte social, a saúde cuida da saúde, enfim. A assistência social, dentro dela própria, existem vários nichos que precisam ser atendidos ao mesmo tempo, né? Tem que ser simultâneo o trabalho. E hoje, o município não tem ainda uma política pública efetiva para a mulher. Nós temos a política de acolhimento da família, tá? Mas direcionado para esse segmento, ainda não tem.
isso funcionando de forma efetiva. Não temos um equipamento. Ah, mas precisa ter? Precisa. Precisa porque tem que ter um espaço onde a mulher se sinta segura e acolhida. Não pode ser o mesmo espaço onde entra o marido, a sogra, o filho, o vizinho. Não pode. Então, o que a gente precisa fazer é trazer tudo que já foi criado para dentro da realidade. É assim que vai funcionar. Enquanto isso não acontecer de verdade, a gente não vai ver esse número sendo reduzido significativamente. E quem pensa que isso não acontece em Iguaba está muito enganado. Tem mais casos de violência contra a mulher em Iguaba do que qualquer outro tipo. Haja vista que nós fizemos um fórum para discutir sobre isso. A doutora Janaína não pôde vir à época, ela estava em viagem. Falando nisso, eu quero mandar um beijo para a doutora Janaína. Eu espero estar com ela até antes do final do ano para poder agradecer pessoalmente. Mas, assim, eu conversei muito com ela lá sobre essa questão da política para a mulher, da violência contra a mulher, dos atendimentos de Iguaba. E ela falou, é claro que o nosso número de atendimentos em Iguaba não é tão grande, isso de uma maneira geral, tá? Mas ela me disse o seguinte, dentro de todos os atendimentos que a delegacia tem, né, que ela atende, que ela oferece, a violência contra a mulher é o maior número de atendimentos. Então, como não pensar em política pública? E aí, não é só uma questão do município, não. Não adianta o nosso trabalho de casa ser feito aqui e o Estado não conseguir dar conta do trabalho dele também, né? O governo do Estado está deixando as delegacias do interior sucateadas. Então, a doutora Janaína também se queixou muito disso comigo, da falta de estrutura, logística, pessoal, que eles precisam para cumprir o trabalho deles. Então, não adianta o município fazer o trabalho de casa aqui e o Estado não ter como dar seguimento para isso. A ideia do fórum era realmente, quando a gente falou em criar pontes de proteção, era isso, porque sozinho o poder público municipal não resolve, sozinho o poder público estadual também não dá conta, então a gente precisa encontrar um meio termo para fazer isso funcionar de verdade. De repente, uma cidade da mulher igual tem a cidade do idoso, né? Concentrar tudo ali. Talvez a gente não tenha a demanda real para uma cidade inteira pensando nisso, mas minimamente uma casa de atendimento a gente precisa ter, que é o CEAM, que é uma indicação minha, para que a gente consiga trazer isso para a realidade no ano que vem, se Deus quiser. Vereadora, depois de 7 meses, algum arrependimento de ter se tornado vereadora? Mudaria algo se tivesse começado hoje com esse conhecimento que adquiriu nesses meses? Boa pergunta. O pessoal hoje está afiado, hein? Um beijo, Ana Cléia Zanata. Algum arrependimento? Não, assim, eu não tenho arrependimento da minha escolha. Estar ali foi a minha escolha desde 2020, né? Desde antes disso. Na verdade, no período de campanha, enfim. Eu escolhi militar por todos e tentar falar por todos. Mas, assim, eu não tenho arrependimento, mas eu gostaria muito de ter tido mais tempo para poder tentar mudar esse entendimento político que ainda é muito latente aqui em Iguaba, com relação à questão das pessoas não entenderem que pensar em todos é muito mais produtivo do que pensar individualmente, sabe? As pessoas, às vezes, me procuram para pedir assim, eu queria que a senhora me ajudasse a resolver esse meu problema. Mas esse seu problema é só seu? Eu acho que talvez se vocês conversassem com seus vizinhos, com seus amigos, a gente pudesse resolver o problema de uma maneira que vai resolver mais, vai surtir mais efeito. Eu acho que esse pensamento individualista ele ainda é muito ruim pra gente. E a gente só consegue melhorar isso se a gente acelerar esse processo de pensamento coletivo. Eu só me arrependo de não ter tido mais tempo, mas aí também não foi culpa minha, né? Eu espero que as pessoas entendam isso e que daqui para frente as escolhas sejam feitas realmente com mais consciência política, não é? Porque eu gosto do fulano. Não, cara, tem que ver qual é a proposta, tem que ver qual é a ideia, tem que analisar a vida, tem que analisar o trabalho. A gente só melhora quando a gente fizer esse exercício dentro de casa, sabe? Quando a gente começar a pensar nisso, aí o pensamento político vai evoluir. Mas se Deus quiser, as coisas vão se ajustar, eu tenho certeza disso. Eu nasci para servir. Assim, servir no sentido de cuidar, sabe? Eu não nasci para ser submissa a ninguém, não. Não é isso, não interpreta a minha fala de maneira errada, não. Eu nasci para ajudar o próximo.
sabe? É da minha essência, essa questão do cuidado. Eu sou enfermeira de carreira, eu fui técnica de enfermagem. Você imagina uma pessoa como eu, que está quase cumprindo o tempo para aposentar, de tanto que já trabalha cuidando das pessoas. Então, quando a gente está lá na ponta, atendendo os pacientes, por exemplo, e eu gosto muito, sempre gostei muito, muito, muito de emergência. Atenção básica nunca foi minha praia, não. É mesmo? Aquela coisa calma. Imagina eu num postinho. Olá, chegou vamos fazer o seu acidentado. preventivo É um bagulho caótico. hoje. Não é o meu perfil. É mesmo, é Quando sanguinário. eu escuto um barulho de ambulância, eu já começo a me dar um ataque cardíaco. Então, assim, eu fico, tá indo pra onde essa ambulância? Tá vindo pra onde? Eu já parei na estrada pra socorrer acidentes. Que isso, cara? É mesmo? Num churrasco. Olha, pra você ver, antes de eu estar de eu ter adotado as crianças, né? A gente ficava naquele processo de pega e leva, aquele processo de adaptação. E eu fui com uma amiga minha levar, que também é enfermeira, porque a gente anda a classe é unida, né? A gente anda em bando. E aí fomos levar no abrigo em São Pedro. E na volta, a gente pegou um acidente aqui no Tigrão. E a menina tava mal. Falei, Xana, Xana, um beijo, Agora te já amo, explanou nega. Minha parceira de plantão, assim, sabe? Hoje eu não tenho mais condição de dar plantão. Condição logística, não tem tempo pra ficar 24 horas no plantão, não consigo. Mas, assim, paramos ali e tá eu e Xana reanimando a menina. Eu falei, você podia imaginar que a gente ia acabar a noite desse jeito, esperando o bombeiro chegar. Então, assim, é a essência. Podia passar direto, eu tava de folga, não sou obrigada. Mas é isso, a gente gosta de cuidar. Então, estar na ponta sempre me facilitou de ver, de ouvir, de entender muitas questões. Eu não sou aquela enfermeira que pega o paciente, limpa o machucado e tá bom, tchau, vai embora. Eu quero saber como é que foi. Você mora onde? Sabe? A gente tem que saber se aquela pessoa que tá Seu ali... título de eleitor é de Guaba? Não, eu não pergunto, nunca perguntei isso. Você comeu hoje? Sabe? Condição socioeconômica daquela família que tá ali sendo atendida. É um cuidado, né? Cara, sabe? Às vezes a pessoa tá ali esperando o atendimento o dia inteiro e ela não comeu nada. Então, assim, tem que ter um olhar mais humano. completo. Eu acho que trabalhar nessa ponta, né? Trabalhar nessa área me ajudou muito a entender algumas questões. Isso me facilita muito. Que quando chega uma matéria para discutir sobre questões de saúde, de assistência social, quando é código de obra, quando é alguma coisa assim, realmente não é a minha praia. Eu vou ler sobre o assunto, mas não domino aquilo ali. Mas quando é de assuntos que eu domino, isso facilita muito o entendimento, até para explicar para os colegas sobre aquilo. Mas esse papel da mulher, ele tem que avançar. Muito comum a gente ver pessoas atrelando nomes a outras pessoas. Mais especificamente falando do público feminino, a gente tem Araruama Lívia de Chiquinho, em São Pedro, Bia de Guga. Falar nisso, tu viu as fotos da pelada que rolou lá em São Pedro? Ah, você tá falando de futebol. Isso, Sim. isso. Beleza. Não. Não, Não, que você já entrou... Do futebol. A gente tá falando de mulher. Tô falando de Não. mulher, o cara dá uma pelada. Deixa eu voltar. Você viu as fotos do futebol que rolou, beneficente, da vi. família Petão, lá em São Pedro da Aldeia? Vi. Podia ter me chamado pra Chumbinho de jogar. um lado, Guga do outro, irmão. Na paz. Você Na que não paz, viu, irmão. busca aí que você vai achar em algum lugar as fotos. Eu entendo que isso é uma estratégia de marketing, mas você não acha que já chegou o momento da mulher se desvincular, se desvencilhar? Você não acha que é jogada de Não, tô marketing? de brincadeira. Eu não acho que isso seja aceitável dentro da minha vida. Pronto, obrigada. Nada contra, gente. Eu sei realmente. É uma transferência. Mas o meu sobrenome fala por si só, na verdade, né? Quando você fala Grimaldi, não tem como pensar num e não pensar no outro. Então, eu não preciso ser a Silvana do... Na verdade, eu nem gostaria. Ele sabe que isso me incomodava profundamente. Porque é o que eu falo, parece que você não é capaz de pensar, fazer, agir. Tem uma identidade, por conta né? própria. Eu não sou sombra de ninguém, entende? Então, assim, eu amo meu marido, meu melhor amigo, meu parceiro. Mas eu não sou a Silvana do Alessandro. De jeito nenhum. E nada contra quem é. Quem gosta desse marketing, eu acho que é legal. Mas eu acho que todas elas também já conseguiram alcançar a sua própria identidade. E tá na hora dessa mulherada botar o sobrenome pra rolo e começar a mostrar que eu sou fulana. Isso, eu sei que você ia perguntar, mas isso me inspirava muito na Zeidan.
Muito, muito, muito. Porque se tem alguém que vivia na sombra, assim, do sobrenome, era ela. Ela tinha o marido como cara, referência política, e ela conseguiu mostrar que o trabalho dela era aquele. Ela é uma representatividade para mim que, assim, não existe nada entre a gente que não seja respeito, consideração e principalmente gratidão. Então, ela é Zeidan, cara, sabe? Ponto. Eu sou Silvana, ponto. É isso. Tá vendo? Manuela. É isso. Manuela que botou o nome pra rola aos 45 do segundo tempo, irmão. Essa transferência, ela tem que ter prazo de validade. Eu não poderia deixar de falar do episódio ocorrido na Câmara semana passada. Por quê? Se você era uma pessoa conhecida apenas em Iguaba, eu acho que você passou a ser conhecida nacionalmente. Porque nós tivemos uma grande repercussão de algo que aconteceu na semana retrasada lá na Câmara. Algo de repercussão nacional. Uma fala machista do seu colega de Câmara, tá? Num momento onde a fala era sua, ele fez ali uma parte. Olha, que coisa ruim. Da onde veio? Viu que uma parte pode dar problema pra sua vida. Quer dizer, até nós estamos envolvidos então, nisso. Então, cuidado com você. Cuidado você. Com o que você fala, hein? Já dizia Robertinho Antunes, quem fala demais dá bom dia cavalo. Isso, não, mas é verdade. Minha mãe falava isso também. Essa é uma fala, muito antiga. Uhum. Mas o que acontece? Essas falas do seu colega acabaram repercutindo nacionalmente. E isso não sou eu que falo. Canais como o UOL, G1 e o Dia noticiaram o ocorrido. Eu queria que você falasse um pouco sobre o assunto e o quão danoso é uma fala como essa no cenário que a gente vive hoje. Eu acredito que em qualquer momento, mas hoje, principalmente quando a gente tem uma ascensão, a gente está tentando desconstruir a questão da mulher em segundo plano, trazer ela para a igualdade ou até projetar. O quão danoso é uma fala como essa? Eu acho que todos estão tentando trazer a mulher para perto, né? O STF, quando faz algumas situações, como essa questão das cotas das fraudes de... Só chega a ter o microfone um pouquinho. Opa, de gênero, vou chegar para frente. Existe um movimento. O próprio Dr. Pedro, quando esteve aqui, né, e não tinha nem noção de tudo isso que estava acontecendo, ele até depois entrou em contato comigo. Deixa eu mandar um beijo pro meu amigo Pedro. Calma aí, fica aí, Pedro. Não vai embora, isso, não. Me ajuda, pelo amor por favor. de Deus. Não vai embora, não. O movimento é de trazer a mulher para dentro dessa discussão política, do cenário político, do contexto político. Falas públicas podem afastar a mulher desse cenário político e também podem ser distorcidas, mal interpretadas, mas é o que eu falei na sessão. E teve, depois disso, uma sessão onde nós dois podemos falar, e eu falei que toda brincadeira depende de quem fala e de quem ouve, a maneira como ela vai soar, né? E eu penso que eu tenho amigos com quem eu brinco, e eu tenho certeza que todos têm amigos com quem fazem brincadeiras que, dependendo de onde você fale, você possa ser mal interpretado. Eu não sou santa nem puritana, eu tenho amigos com quem a gente brinca. E eu costumo dizer, por exemplo, dentro da sessão, nós todos sentamos assim, né? Uma fila do lado de cá, outra fila do lado de lá. E os vereadores, quando falam assim, né? Quando eu falo com o vereador que está do meu lado, por exemplo, que é o Adriano, que é o Tiquinho, eu falo para ele, pô, Tiquinho, não sei o quê. Mas quando ele está lá na tribuna, eu me dirijo a ele como Vossa Excelência. Porque a gente precisa adequar nossa fala ao local onde a gente está. Então, aquele não era um comentário para ser dito na tribuna, mesmo que não seja a tribuna onde você fica em pé e fale ali. Eu acho que ele, Júnior, já entendeu a infelicidade da maneira como ele se colocou. E eu volto a dizer para vocês, todo mundo aqui, numa cidade pequena, se conhece, todo mundo aqui conhece o Júnior. Mas eu acho que realmente a figura pública precisa ser mais cuidadosa
com o que fala. Eu gosto, como eu digo, eu gosto de fazer analogia, até porque existem assuntos que são difíceis de serem entendidos. Mas se você tá com o seu colega de trabalho e fala assim, rapaz, acho que vão botar alguém para trabalhar aqui no teu lugar. Você fala, pá, tá maluco botar alguém para trabalhar no meu lugar? Você tá doido? Mas se teu chefe te chama e fala assim, Silvana, acho que eu vou botar uma pessoa... Você fala assim, olha, né? Eu não gostaria que o senhor fizesse isso. Então, a maneira como você se coloca depende de com quem você está conversando. Existem momentos onde a sua postura... E eu sempre tentei ser o mais sucinta possível, mais educada possível quando eu estou usando a tribuna, porque eu sei que aquilo ali é uma representatividade. Eu estou falando por muitas pessoas, 28 mil pessoas, 29 mil pessoas. Eu acho que esse censo aí está um pouco defasado, mas, de qualquer forma, a maneira como a Silvana está ali conversando com o colega é uma, e a maneira como a Silvana está falando quando ela chega ali na tribuna é outra. Então, eu acho que isso foi um recado que ficou bem entendido, de que algumas falas elas não cabem mais para a nossa sociedade. E não é uma questão de mimimi. Não é uma questão de, mas não se pode mais falar nada. Depende de quem está falando e depende de onde está falando. Então, eu não tinha noção de tudo que ia acontecer. Eu não tinha noção de do quanto isso ia repercutir. Eu não tive a menor ideia do quanto isso ia refletir para mim, né? Muita gente de todos os cantos, quem acessa a minha rede consegue ver, muitos, assim, de outros estados. Uma moça do Paraná, Caramba. que é de um movimento de mulheres lá, entrou em contato comigo e ela me mandou o print, porque eles têm um grupo de apoio a mulheres lá, composto por várias mulheres, várias figuras públicas. Prefeitas, deputadas, vereadoras. Caramba. Mais de 300 mulheres fazem parte desse grupo. E ela me mandou o print de quantas vezes esse vídeo foi reproduzido nessa página desse grupo. Mais de 1.600 vezes. No Paraná. Então, você imagina o quanto isso alcançou. Eu não sei te dizer a dimensão que isso tomou e a proporção que isso tomou. Eu confesso a vocês que, por eu ter uma personalidade forte e por eu ser uma pessoa que se impõe e que fala e que debate, eu sempre soube me defender de algumas situações que eu já passei ao longo da vida, tá, gente? Eu tô com 45, então eu tenho muita história para contar. Mas eu entendo quando as pessoas se juntam para defender outras. Entende? Eu não conseguia captar a dimensão que isso podia tomar. Mas eu fui ler sobre o assunto. E assim, eu falei, gente, mas será que é tanto assim? Será que precisa se falar tanto sobre isso? Gente, eu como mulher não conhecia as variações de algumas que estão tipificadas, tá? Legalmente tipificadas. Então, eu não tinha essa dimensão. Eu fui ter, depois de toda essa repercussão. Porque, assim, eu imaginei que isso fosse ser contido aqui. Se eu disser para vocês que essa foi a primeira vez que isso aconteceu na nossa cidade, eu acho que não. Mas eu espero que tenha sido a última. Porque quando as pessoas ficam assim, você tá falando... Eu ouvi, tá? Eu ouvi de uma pessoa dizendo que eu estava fazendo um trampolim político disso. Primeiramente, o que eu tenho para dizer, que eu não disse antes, mas vou dizer agora. Não fui eu que abri a boca para falar besteira. Primeiro ponto. E segundo ponto, que eu acho que é importante e ficar muito, muito, muito claro, que porque se eu falo sobre isso, se eu me identifico com as mulheres que estão sendo solidárias a mim, se eu faço algum movimento a esse respeito, se eu dei entrevista porque entraram em contato comigo para poder fazer uma fala sobre isso, eu tenho testemunha de que a primeira coisa que eu perguntei para o repórter foi: vocês vão ouvir a outra parte falar, vão pedir a opinião dele? Não, acredito que a empresa já vai entrar em contato com ele. Então, ok, porque eu acho que tudo precisa ser ouvido dos dois lados. É para defesa, né? Mas o que eu quero com esse movimento todo? Eu quero que as minhas filhas não precisem ouvir isso. Eu quero que a sua filha, que ainda é pequena, não precise ouvir isso. Eu quero que a sua filha não precise ouvir isso. O que eu tô
tirando de lição que eu levo para as pessoas que têm me perguntado sobre isso, é que a mudança começa conosco. Há um tempo atrás, há não muito tempo atrás, as mulheres não podiam votar. Agora, as mulheres estão sendo reconhecidas. Quando chegar na vez das minhas filhas, eu tenho certeza que esse trabalho já avançou muito mais. Mas esse avanço vai vir de mim, vai vir da mãe dela, vai vir da mãe dela. E se eu sou a única voz, naquele momento ali, né, naquela legislatura, para falar sobre isso, que seja eu. Quem quiser que pensar que isso é oportunismo, que isso é mimimi, que isso... É a opinião de cada um, eu respeito e eu não vim aqui para julgar ninguém. Sempre deixei muito claro, não é a mim que cabe esse julgamento. O que cabe a mim é repercutir as vozes que vieram falar comigo por conta disso. Porque se eu, como mulher, me calo, não falo nada, espero esse assunto abafar, espero esse assunto morrer, espero esse assunto sumir para que tudo fique bem, eu não estou... fazendo o que eu me propus a fazer, de ser a voz das mulheres dentro do legislativo. Eu me propus a isso desde sempre. Se você entrar no meu gabinete, desde que eu tô lá, levou um tempinho para ficar pronto, mas tem um adesivo imenso dizendo que lugar de mulher é onde ela quiser. Então isso não surgiu agora, não. Essa voz, ela vem comigo desde sempre. Eu sempre fui feminista, ponto. Mas nunca fui mimizenta. Nunca fui, né? Se você me falar uma brincadeira pra mim, eu vou te responder, ok. Mas como figura pública, isso tem que ser diferente. Então, não é com relação ao que a pessoa... Se a pessoa fala, brinca, ok. Cada um tem sua personalidade, nós não somos crianças, nós não somos ingênuos. Mas desde o momento que você está falando, representando uma população inteira... Você tem que medir o que você fala. E que esse recado sirva para todo mundo, porque a vida dá para gente, durante todo o tempo, a oportunidade de aprender. Qualquer coisa que você passe na sua vida é lição. Qualquer coisa que você passe na sua vida é ensinamento. Aprende quem quer, porque a salvação é individual, já diz a minha sogra.